Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja, desejo que você esteja bem. Você está vendo mais um Master Roundtable, um programa que a gente construiu para ser um ambiente livre de discussão, trazer informações com especialistas, então fique à vontade. Junto comigo hoje está Thiago, nosso Inside Sales Leader. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês novamente, tá? No Master Roundtable, trazendo assuntos e temas tão relevantes para você, como usuário, como empresário, no seu dia a dia mesmo. Junto comigo e o Thiago também, uma presença ilustre, Lucas Borges, o nosso Tech Ops, responsável por manter os nossos clientes satisfeitos e a nossa operação funcionando. É isso. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos assistindo. Desprenderam um pouquinho do tempo, né, escasso de cada um para acompanhar mais uma jornada de Roundtable da eMaster. Hoje a gente vem aqui complementar um pouco mais sobre os temas que a gente vai trazer para vocês e espero conseguir colaborar, enriquecer essa conversa, esse bate-papo interessante demais. Eu falei errado, é Ops Lead, não é Tech Ops. Nem existe Tech Ops. O que é isso? É Ops Lead. Eu ia falar, mas... Bom, a primeira pergunta que eu te faço. Você sabe o que é FinOps? FinOps é algo muito importante. Se você não sabe o que é ainda, você está atrasado. Você precisa entender muito bem, e ainda mais se você está num cargo de gestão ou almejando um cargo de gestão. Talvez seja a matéria mais importante no mundo tão automatizado, tão abstraído da tecnologia hoje, mais que skills técnicos, skills gerenciais. E FinOps é uma matéria fundamental. É o pilar de um bom profissional hoje, é entender os custos diretos e indiretos de qualquer solução que ele constrói e gerencia. Exato. Seria basicamente uma cultura, uma prática, né, unificando operações, finanças e tecnologia para trazer às empresas uma perspectiva mais transparente e otimizada daquilo que ela está utilizando ali de recurso e os custos inerentes a tudo aquilo, no que tange nuvem, obviamente. É isso, né? FinOps. Quando a gente pensa em FinOps, que é um misto, né, de Financial Operation e DevOps, né, que não é simplesmente redução de custo, redução de gasto, mas sim gastar utilizando mais recursos. Gastar o mesmo tanto, né, ou menos, mas consumindo mais recursos. Fazer mais com menos. Fazer mais com menos. Isso. É a palavra de ordem, né? Fazer mais com menos. E FinOps não é uma questão puramente de economia. É uma questão de assertividade de investimentos. Cada dólar, cada real que você coloca na sua infraestrutura, na sua área de tecnologia, você precisa saber como ele está sendo gasto, por que ele está sendo gasto e tirar o máximo desse investimento. Dinheiro é um bem escasso, ninguém tem dinheiro infinito. Então é importante, se você tem R$1.000 ou R$1 milhão para gastar, ele tem que ser o melhor gasto possível, ser gasto da melhor forma possível. Por isso que a gente trouxe esse tema, né? E Lucas, a AWS tem ferramentas de FinOps? Opa! Será que é mais... Uma discussão que eu sempre faço com os clientes hoje você, num ambiente on-premises, ou num colocation, ou num provedor de hosting, você sabe quanto custa cada hora de processamento? Você sabe quanto custa cada giga trafegado na sua rede? Às vezes você não sabe nem o seu transfer out, seu transfer in, quanto de dados sai ou entra da sua rede. E isso importa muito, porque isso impacta nos custos e não, impacta na performance, né, no desempenho do seu ambiente, mas também impacta diretamente nos custos. On-premises, você tem ideia de quanto é cada custo? O custo de cada item desse? Na AWS? Na AWS a gente consegue ter uma visibilidade
completa, né, geral de tudo que a gente está consumindo, detalhar esse consumo, né, por recurso, por serviço, mas mais do que isso, né, a gente precisa utilizar algumas ferramentas e também utilizar algumas metodologias, né, como tagueamento, criação de budgets e reportes e outras questões que a gente precisa para manter todo o controle financeiro do nosso negócio dentro da cloud, né? É a gente aqui falando de AWS. E FinOps, mais do que um termo técnico, ele tem que estar muito alinhado a conceitos administrativos e contábeis, né? Então, com a AWS e com as ferramentas que a gente agrega em cima da AWS, como Safeguardian, que o Lucas aqui conhece muito bem, você pode evoluir a gestão da sua TI para realmente incorporar conceitos de gestão do negócio. Por exemplo, separar por cento de custo, cento de resultado. Eu tenho um ambiente, eu tenho uma aplicação que é para atender a área jurídica, eu posso alocar esse custo, esse investimento para o jurídico, em vez de ter isso como tudo TI. Né, você saber exatamente quanto cada área da sua empresa demanda de investimento da TI. No ambiente on-premises, você não consegue fazer isso. No ambiente de colocation, num hosting, que você só tem máquinas virtuais ali, isso também é muito mais complicado de ser feito. Tem um conceito antigo que talvez vocês lembrem, que é o de $VM. Né? Quando você ia adquirir servidores, né, grandes data center, uma conta que se fazia contábil era quanto custa cada VM que eu preciso levantar nesse ambiente. É uma conta extremamente difícil de fazer, com metodologias muito imprecisas. Dentro da AWS isso não acontece. Você consegue ter um nível de assertividade de saber quanto custa cada hora de operação de um determinado serviço e servidor de forma muito objetiva, de forma muito clara, né? É muito comum, né? Nós vemos isso muito no dia a dia. Você mencionou, né, essa visualização, né, que o usuário final tem da sua gestão de recursos, o custo por recurso dentro da sua arquitetura. E nós vemos no dia a dia, trazendo clientes de uma arquitetura on-premises para a AWS, para a nuvem, que eles não conseguem dimensionar, é muito comum, até mesmo o TCO, né, que é o Total Cost Ownership, onde você tem ali uma série de custos que representam, né, em sua totalidade, o gasto total que a empresa tem para manter uma arquitetura on-premises. Então, muitas pessoas pensam que é somente ali um custo de arquitetura, né, de equipamento, de substituição ali de hardware, de software, mas vocês, às vezes, o público, de um modo geral, não leva em consideração iluminação, refrigeramento, né, daquele espaço, o metro quadrado que é destinado a utilização ali daquela arquitetura de um modo geral. Então, em nuvem, né, em soluções como, por exemplo, o Safeguardian, você transfere essa responsabilidade da arquitetura para a AWS e o Safeguardian te dá as possibilidades de fazer uma gestão proativa, preditiva, no que tange todos os demais recursos de nuvem, né? Simplificada e unificada. Voltando até um pouco mais no que eu tinha comentado, sobre a palavra, né, FinOps, e o que ela representa, o que FinOps representa. Eu diria que FinOps representa uma cultura. Uma cultura de colaboração entre o time de engenharia, o time financeiro e o time de negócio. Né? Quando todos esses times estão bem alinhados, a gente sim consegue implementar o FinOps. Imagina só um cenário que a gente tem um time de desenvolvimento, né, e infraestrutura, arquitetura, que pensa em uma aplicação escalável, mas não está pensando em como ele vai escalar aquilo em termos financeiros, quanto aquilo vai custar para o negócio. E aí pensa quando esse time está alinhado com o time de negócio, com o time que faz toda a gestão de FinOps, como que isso, a mente das pessoas, né, a mente do time técnico começa a abrir para um todo, pensando já na questão do custo, quanto que isso vai custar, se eu vou conseguir manter isso, porque assim, não adianta só eu subir a arquitetura e planejar tudo ali para o meu produto.
Porque isso tem que ser viável. Porque se não for viável, tá fadado ao fracasso. Exato. Então eu preciso pensar na minha infraestrutura, mas eu também preciso pensar na continuidade do negócio. E a continuidade do negócio, ela tá muito ligada ao valor que esse negócio tem para o mercado. Exatamente, exatamente. E por isso que FinOps é o pilar da gestão moderna de TI. O Thiago trouxe um assunto também muito importante, que é o TCO, né? Algo também muito difícil de mencionar, que normalmente não é feito pelas empresas, entender quais são todos os custos indiretos ou diretos. E uma analogia que eu sempre gosto de fazer é: comprar um carro custa quanto? Ter um carro custa quanto? Não é só o valor de aquisição do bem, do veículo. É tudo aquilo que envolve. Você precisa de uma garagem, você precisa de um seguro, você precisa de documentação. Você tem uma série de custos indiretos que refletem em ter aquele bem. E isso não seria diferente na área de TI. Para que você consiga ter uma boa cultura de FinOps na sua empresa, você tem que entender o seu custo total de propriedade. Extrapolando, indo para a nuvem, isso fica muito mais simples, né? Porque você sai de um conceito de imobilização do capital, né? Você, em vez de você ir ali pegar 10 mil reais e imobilizar aquilo num bem altamente depreciável, você consome isso como serviço, né? De forma que você consegue redimensionar o seu tamanho, o seu poder computacional conforme a sua demanda. E é isso que o Lucas falou, é cultura, né? Você entender os seus momentos de vale, os seus momentos de pico e investir de forma correta. Eu tenho 10 mil reais para gastar, ou eu tenho 10 milhões para gastar, eu vou gastar da melhor forma possível. Dinheiro é um bem escasso para qualquer um. Então ele tem que ser o mais bem gasto possível, mais bem consumido possível. E a gente pensa, né? Falando FinOps, o que isso importa, né? Por que isso importa no ambiente cloud AWS? Porque, cara, a gente pensa, na AWS, como que é cobrado, Thiago? On demand. Por uso, não é? Exato. Você entende o risco disso? Exatamente. Você entende o risco desse negócio? Imagina se a gente vai subindo recurso, escalando recurso, sem pensar em quanto isso vai ficar lá na hora do pagamento. Ô, Lucas, você tocou num ponto importantíssimo. Quantos clientes já nos procuraram com a conta 3, 4 vezes maior do que esperava? Subiu o recurso errado, não sabia, às vezes subiu a máquina para teste, esqueceu a máquina ligada, contratou no free tier, aí esqueceu, levantou um RDS. O que acontece com o RDS depois de 7 dias, 15 dias desligado? 7 dias desligado, ele liga de novo. E quando liga, pese o gol. Exato. Pague. Às vezes a gente tá pensando que, poxa, não desliguei meu RDS, desliguei meu banco, não tô sendo onerado. Perfeito. É isso mesmo. Mas daqui 7 dias, a AWS vai religar esse banco. Porque tem algumas tarefas de automação, manutenção, e que precisam ser feitas e que serão feitas. Com isso, o seu banco será restartado. E a partir desse momento, o taxímetro começa a rodar ali, meu amigo. E você vai ter que pagar. Nesse ponto, não entra só a questão do FinOps, né? Nós estamos falando também do quão importante é você ter uma empresa por trás te amparando com bons profissionais, né? Para poder analisar muito bem o seu ambiente e propor um serviço de continuidade ali, né? De prestação de serviço, de suporte, de gestão, para conseguir blindar esses clientes, para que eles não tenham um gasto excessivo com a contratação de um profissional com expertise naquela nuvem, né? Então, a gente está falando aqui de AWS. Imagina o custo para uma empresa pequena para poder contratar um profissional especializado em AWS para que ele possa fazer essa gestão. Então, é muito mais fácil que você tenha um parceiro que vai apresentar para você uma solução de baixíssimo custo, aderente à sua necessidade, onde ele vai te prestar, né, todo esse apoio e esse suporte com continuidade. Exatamente. Você tem especialistas disponíveis, né, seja interno ou externo, é fundamental, porque uma cultura de FinOps
pressupõe que você está o tempo todo atento aos seus custos. E não só a gestão, né? É o time inteiro. Como a cultura está atento. Então, muitas vezes, o seu custo dentro de um provedor de cloud vai crescendo e você não tem visibilidade daquilo porque aquilo está acontecendo. É aí que entra o especialista. Não só no monitoramento do custo crescente, mas também no entender quais são os caminhos de otimização. Por exemplo, você trocar de uma família, você fazer um tuning numa máquina, num banco de dados, para que você tenha melhores performances sem necessariamente ficar aumentando recurso, né, Lucas? Exatamente. Vou dar até um outro exemplo prático aqui sobre como a gente pode impactar negativamente o nosso custo operacional dentro de cloud. Eu que sou, né, vindo do on-premises e hoje trabalho ativamente no ambiente cloud, a gente tem muito a cultura de analisar a log, né? Porque a gente precisa monitorar ali o que está acontecendo, por que ocorreu certo bloqueio numa regra do AF ou num serviço hospedado no Linux, no próprio Windows. Então o monitoramento de log ele faz muito parte da vida do time de infraestrutura. E imagina quando você liga isso e começa a salvar esses logs ali no S3 disparadamente. Vou pegar um serviço básico, simples, que provê segurança para aplicações web, que é o AF. Liga o log do AF e deixa aquilo ali ligado. Cara, ele vai te gerar, em média, 20 gigas por hora de log. Imagina quanto isso vai te custar no final do mês. A gente está falando de 20 gigas por hora. Faz isso vezes 730, que seria uma média. 24 por 7, né? De log 24 horas por dia durante um mês. Nossa, cara, um custo absurdo. A fatura vai ficar cara. Vai. Cara, eu chutaria aproximadamente $5.000 no mês. $5.000 mês, média, sim. Então é isso. Imagina você pagar por $5.000 em um mês de log. Então, independente do tamanho da empresa, é um custo muito expressivo. Agora, o microempresário com um custo desse, isso é um problema muito grande para uma microempresa, porque isso pode realmente fechar as portas do negócio do cliente. Olha como o FinOps ele te ajuda em várias áreas. Tanto na área de escala, na área técnica, quanto na área de segurança. Você analisando e monitorando seus custos constantemente, você pode prevenir até ou mitigar impactos de segurança. Já vimos clientes que tiveram falhas de segurança, e isso é muito comum, que não expõe dado, não gera nenhum tipo de comprometimento da operação, mas aumenta muito o custo dele. Aumenta da gente ver clientes com faturas de R$300 mil sem saber o porquê. Porque foi invadido, teve problema, por exemplo, quem invadiu ali implantou alguma máquina de mineração de Bitcoin, e isso gerou uma fatura para ele de R$300 mil, $500 mil, já vi casos de $500 mil, R$500 mil. Se ele tivesse uma cultura de FinOps, olhando os forecasts, olhando ali constantemente os custos, ele poderia perceber esse aumento exponencial do custo dele antes da fatura chegar e poder tomar uma ação, mitigar o impacto daquilo, né? Então, por isso que FinOps tem que ser tratado como cultura. FinOps tem que ser algo impermeado em toda a corporação. E tem uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi há muito tempo, que é: custo é que nem unha, você corta toda semana. Porque o negócio que não está atento aos seus custos, ele tende a ficar frágil, né? Não saudável ao decorrer do tempo. Se você quer entender como implementar e desenvolver essa cultura de FinOps na sua empresa, conte com a gente. A gente está aqui para te ajudar. Nosso time de especialistas, eu, o Thiago, o Lucas, todo mundo está aqui para contribuir. Entre em contato com a gente. Obrigado por assistir mais uma vez o Roundtable. Curta, compartilha. Se esse conteúdo foi relevante para você, você achou que fez diferença, fique à vontade
em nos acionar e também seguir a gente nas redes sociais. Perfeito, pessoal. Agradeço novamente, tá, pela participação de todos vocês em nos acompanhar até aqui e aguardo vocês na nossa próxima edição do eMaster Roundtable. É isso. Muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Aguardamos vocês nos próximos. E aquele detalhezinho: curtir, comentar, compartilhar, que a gente junto fica muito mais grande. Opa!